Graça e Pai, meus queridos irmãos, motivo de muita alegria de nós estarmos mais uma vez estudando a palavra do Senhor, desta feita no livro de Abacuque, como o pastor bem colocou, um livro de 3 capítulos apenas, mas que tem uma profundidade muito grande para os dias atuais, inclusive para os nossos corações. Mas antes de nós iniciarmos, nós vamos orar a Deus, agradecermos por mais esta oportunidade e vamos curvar nossas frontes, vamos fechar nossos olhos e vamos falar com Deus. Bondoso Deus, Pai de amor, ó Deus, nós estamos diante de Ti, ó Pai, te pedindo, ó Deus, a Tua orientação para que nós façamos esse estudo a contento, ó Pai, que venhamos estar aprendendo, tanto nós enquanto professores e quanto alunos também, ó Pai, venham aprender e praticar para reavivarmos, ó Deus, os nossos relacionamentos com o Senhor, assim como foi falado aqui na pregação, ó Deus, que nós venhamos a estar nos afirmando, ó Deus, como bons servos diante de Ti, ó Pai, que nós viemos a reforçar nossos relacionamentos com o Senhor, Pai. Ó Deus, ser com nosso entendimento, ó Pai, ser com todos os alunos, ó Deus, e que nós sejamos instrumento Teus, para que a Tua palavra seja pregada dia após dia até a Tua volta. Amém. É assim que nós te oramos humildemente e desde já te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, Abacuque, um dos profetas menores, e mesmo sendo 3 capítulos, mas ele tem uma profundidade muito grande para as nossas vidas. Eu estava esta semana observando algumas reportagens, que hoje em dia o que mais a gente faz é estar olhando as reportagens televisivas e fatalmente a gente tem que presenciar algumas violências. E eu fiquei me questionando, eu não sabia que eu era o professor desta semana. E aí eu me peguei questionando algumas situações de tanta violência. Uma pessoa que foi encontrada dentro de uma mala. E aí a gente imagina uma mala de cerca de 70 centímetros. E o que foi feito para colocar essa pessoa dentro desta mala? Entre outras situações, uma criança que foi agredida sexualmente por um tio, de esposas que estão sendo assassinadas, da corrupção que está gritando no cenário político brasileiro e mundial. E eu fiquei, meu Deus, como a humanidade é mal, como a humanidade está ficando cada vez mais perversa. E eu me questionei, Deus, por que Deus permitiria uma situação dessa? E aí passou-se. O coordenador me liga dizendo que se eu poderia estar à frente desse estudo de hoje. Eu me prontifiquei, obviamente, e para minha surpresa, no livro de Abacuque ele está trazendo exatamente essas questões. É uma crise existencial que o profeta ele narra 2 crises existenciais, uma por conta da maldade do povo de Deus que estava ali em Judá, dessa prática, que era fato, e ele estava fazendo de um tudo ali, para que o povo viesse a se arrepender. E a outra crise era que Deus toma uma atitude de punir esse povo através do ímpio, através daquele rei, daquela nação ímpia, os caldeus, para punir o seu povo. E aí ele mais uma vez ele entra novamente nesta crise existencial. A primeira é porque
o povo de Deus estava cometendo esses delitos em todos os sentidos, e agora a punição de Deus viria através exatamente de um povo ímpio. E exatamente este cenário que a gente vai estar falando, não é? São 3 orações do profeta Abacuque, que vai relatar exatamente esse diálogo. O livro todo é um diálogo com Deus, e que ele questiona a Deus, né? O comentarista, ele não diz que nós não podemos questionar. Sim, nós podemos questionar, que é diferente de murmurar. Não se trata de murmurar, mas de questionar, e Deus, ele dá as suas respostas, não a nosso tempo, como foi no tempo do profeta Abacuque. Ele não foi ao tempo, e a resposta que veio para o profeta, e que muitas vezes vem para nós nas nossas petições, não condiz com o nosso querer. E como o pastor estava falando nos relacionamentos, a gente precisa ter um relacionamento profundo e compreender e depositar as nossas angústias com quem a gente tem este relacionamento íntimo, que deve ser com o nosso Deus, né? Muitas vezes a gente tem até um relacionamento com uma pessoa mais próxima, com um amigo, mas é diferente do que com Deus, não é? Com Deus é completamente diferente, porque Deus nos dá a garantia de que seremos atendidos, né? Porque Deus diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E de posse disso, nós temos essa certeza. E a partir do momento que nós temos esse relacionamento, isso nos alenta, isso nos conforta, não é? Mas o cenário que o profeta está vivendo é as vésperas da invasão do povo assírio, os caldeus, que é a mesma coisa, aonde os assírios, eles estão indo para o Egito, para dominar o Egito, e quem está no caminho? Israel está exatamente no caminho. E fatalmente haverá essa invasão ao povo de Israel. E Deus é quem faz esse cenário, cria esse cenário, para que o povo seja punido. E há esse primeiro questionamento a respeito do porquê Deus usa os ímpios para castigar o seu próprio povo, e a gente verá isso no decorrer da lição. E interessante, né, professor? Justamente essa queixa de Abacuque, né? É possível que, com certeza, Abacuque tinha uma intimidade com Deus, né? Deus chama Abacuque com essa finalidade, né? Sim. Para ser o profeta, para ser aquele que iria trazer a palavra do Senhor, ou seja, a palavra de Deus ao povo. Só que nesse livro aqui, ele é peculiar, porque geralmente, quando Deus chamava os profetas, era para trazer a palavra para o povo. Aqui nesse livro, é interessante que o profeta Abacuque, ele leva as perguntas, ou seja, os questionamentos, as queixas para Deus. E quando o pastor falou sobre a questão de intimidade, imagine então que Abacuque sempre levando então as suas perguntas a Deus, e tinha resposta imediata. Nesse caso aqui, nesse momento, quando ele pergunta sobre essa questão de ver tanta maldade na terra, né? De ver uma lei que não estava funcionando, né? A lei estava se afrouxando, existia a lei, mas não existia o cumprimento da lei, ou seja, Deus não estava respondendo. Então ele fica meio angustiado, entra um pouco em crise, porque ele pergunta a Deus e fica questionando Deus, né? Quando nós observamos aqui no capítulo 1 de Abacuque, os irmãos podem abrir suas Bíblias, e diz assim, primeiro versículo, a primeira queixa de Abacuque: até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Então imagine que Abacuque leva esse questionamento a Deus, ao Senhor: até quando? Eu estou vendo a maldade do povo, estou vendo que o povo está pecando,
né, adorando outros deuses, se contaminando, se corrompendo, a lei não funciona, até quando? E fica aguardando uma resposta de Deus. E Deus disse: acalma, né? Acalma, Abacuque, você terá a resposta. Se nós observarmos um pouquinho sobre a vida desse profeta, a Bíblia não fala muita coisa, né? Outros profetas que estudamos, Isaías, Jeremias, eles tinham descendências, né, dos seus pais, geralmente estavam envolvidos na questão do sacerdócio, da questão profética. Aqui, Abacuque não se tem muita informação, mas Deus chama ele, né, e é tido apenas como um sentido de... a ênfase no nome de Abacuque nesse sentido de abraçar, né, de abraço. Ou seja, Abacuque era um profeta amoroso, que tinha amor e compaixão pelo povo, tão tal que ele se preocupa, a ponto de questionar a Deus, imagina, né? Então, como o professor Arnaldo se pegou durante essa semana se questionando o que estava acontecendo, o que está acontecendo no mundo, né? Exatamente. No cenário atual, imagina, irmãos, que estamos sofrendo, passando por um momento difícil na nossa vida, né? Na vida de todo mundo, todas as nações estão vivendo uma crise, um vírus aí que está assolando e não está ainda finalizado, mas a gente pergunta por quê, né? E começamos a perguntar por quê, né? Por que será isso? Né? O que está acontecendo? Mas a gente sabe que dentro também do livro de Abacuque existem umas questões importantes que nos tranquiliza e nos dá paz e segurança. Por quê? Porque a gente sabe que aqui nesse cenário Deus está no controle. Deus se mostra, se revela para Abacuque em dizer que ele estava no controle, mesmo Abacuque tentando entender o que estava acontecendo, né? Qual seria a solução que Deus traria para o povo. Então é possível que Abacuque pensasse: será que o Senhor vai renovar, como ele diz, anima, Senhor, né? Revive, né? Traz de volta uma esperança. Então talvez Abacuque estava esperando ali um momento de Deus fazer uma transformação na vida do povo, né? Não sabia Abacuque que Deus iria usar uma nação perversa, uma nação ímpia. E essa nação aqui é justamente a nação dos caldeus, né? Quem era o povo caldeu? Quais as características do povo caldeu? O povo caldeu era justamente os babilônicos, ou seja, os que estavam dentro da Babilônia, que se fortaleciam em todos os sentidos, de guerra, né? A gente vai entrar mais um pouquinho sobre essa questão, mas esse cenário aqui é um cenário que o povo caldeu, eles se prevaleciam, ou seja, se vangloriavam porque eles eram totalmente experientes em guerra, né? Depois a gente vai falar sobre essa questão e vai ver mais adiante, aqui em Abacuque, a forma como esse povo agia. Era um povo cruel. Quando ele chegava numa determinada localidade, no povoado, ele massacrava tudo. Raramente deixava sobreviventes. Matava todos, homens, mulheres e crianças. Era um povo realmente cruel. Como então Deus deixar que esse povo traga uma lição, ou seja, vai ser esse povo que vai trazer um castigo para aquele povo que estava diante de Deus, fugindo de Deus, né? Exatamente. E era um povo que, como o professor está falando, que tinha um nível de maldade muito elevado. Eles não faziam reféns. Exatamente. Né? E a perversidade era tal que ele, segundo relatos, que ele colocava o pé na cabeça dos seus inimigos e arrancava a língua na raiz. Então era um povo que era temido. E era esse povo que viria para cima do povo de Israel e que Deus tinha, era propósito de Deus que seriam esse povo. Mas Deus, num dado momento, ele disse: te acalma, Abacuque, esse povo eles também serão castigados, não é? pela sua forma de agir.
Então a gente vai ver esses 3 capítulos, são divididos em 3 orações, onde a primeira é exatamente esse questionamento e a resposta de Deus em face o porquê Ele permite que Ele veja toda essa situação do povo, não é? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa, como o professor falou, né? A sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Era uma constante ali, e aí ele traz algumas situações que a gente evidencia nos dias de hoje, né? Não para nós cristãos, mas aí os ímpios, eles podem dizer que há um enriquecimento ilícito, não há punição. Quem faz da maneira ilícita nunca tem punição. Sabe que o governo ele não traz uma mão pesada, uma mão forte. Por outro lado, e até no meio adolescente, quando a gente sabe, quando comete um crime, até de assassinato, eles sabem que não há impunidade para eles, que ficam pouco tempo, né, como somente numa situação de risco, né, de vulnerabilidade, mas que eles depois voltarão para a sociedade. Então era esse o cenário, o questionamento de Abacuque face a Deus por que tudo isso? Muitos de nós poderemos questionar, mas nós fazemos sempre o certo, estamos fazendo as nossas coisas corretas, tentamos ser mais justo possível, e a gente vê a lei da vantagem apenas para os ímpios. Mas aí tem a resposta. Interessante, né, professor, ainda que tem uma expressão aqui interessante, quando diz assim: até quando gritarei a ti? Gritarei, nesse sentido aqui de gritar, é um sentido aqui bem que ele estava desesperado, né? Exatamente. Ele estava vendo o problema acontecer diante dele, diante dos seus olhos, com relação à maldade, né? Aí a gente vê uma questão aqui dentro desse livro sobre a questão do mal, né? E aí existem, possivelmente já os irmãos já ouviram, né, alguém perguntar por que é que a gente vê tanta maldade no mundo, né? Por que existe tanta violência? E Deus, onde Deus está? Começa a questionar, fazer esses questionamentos, né? No sentido aqui, Abacuque cria em Deus, sabia quem Deus era, mas ele queria uma resposta de Deus, porque em outros momentos os profetas traziam uma palavra, né? Olha, Deus vai fazer, arrependam-se, né? Traziam uma palavra de arrependimento e o povo se corrigia, se consertava. Nesse momento aqui, nessa ocasião aqui, a destruição e a violência, né, estava diante do profeta, e a lei não se estava se fazendo valer no momento, e ele questiona, né? Então o tempo todo existe um questionamento e ele está desesperado aqui. A gente observa que ele está gritando, né? Senhor, onde estás? Né? Onde estás? Quanto mais, né, eu vou gritar? Por quanto tempo mais eu vou questionar a ti e tu não trarás nenhuma resposta? Então Deus, aí vem a resposta, né, no versículo 5, né? No versículo 5. A resposta do Senhor. E aí você, na hora que estava sendo louvado ao Senhor, o hino adorador por excelência, e aí tem uma frase no hino que ele diz: eu não posso me calar. Que era exatamente o sentimento de Abacuque, não é? Naquele momento, ele não podia se calar em face a tudo que estava acontecendo no povo, no meio do seu povo, e também por conta daquilo que Deus que Deus iria castigar a eles, né? Então veja que tudo concorreu, né, a partir da pregação do nosso pastor, da letra do hino, dos hinos que foram
cantado que está concorrendo para essa situação em que Abacuque está vivendo na sua época. E aí a resposta de Deus, né? E faça a pergunta de Abacuque: vede entre as nações e olhai as maravilhas, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. Porque eis que suscita os caldeus, a nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra, para possuir moradas não suas. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. Os seus cavalos são mais ligeiros do que o leopardo e mais perspicazes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam à comida. Eles todos virão com violência. Os seus rostos buscarão o Oriente, e eles congregarão os cativos como areia. Então a gente vê aí uma narração, não é? Deus dando uma resposta para ele, que esse era o povo que iria afligir o povo de Israel. Dada a sua maldade, que nós comentamos anteriormente, era esse povo que estava vindo para corrigir. Interessante, né, professor Arnaldo, que nesse versículo 5, ele diz assim: olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam. Então, o povo jamais entenderia essa questão do que Deus estava planejando, arquitetando, né, que seria uma nação, essa justamente que ele descreve aqui, uma nação que iria trazer a correção para o povo de Judá, né? Então veja como ele descreve: estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. Imagina então o povo, veja, quando Jonas recebe de Deus a incumbência de ir para Nínive, né? A gente vê no livro aqui de Naum, né, que fala justamente sobre esse povo, os assírios. Então veja como o que estava passando, né, na cabeça de Abacuque naquele momento. Veja que ele diz: olha, se Deus está trazendo um povo desse para corrigir o povo, não vai ficar ninguém, não vai sobrar nada. Porque Deus estava trazendo esse povo cruel, certo? Para apoderar-se de moradias que não lhes pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça. Ou seja, era um povo, a gente observa que esse povo aqui era um povo totalmente especializado em guerras, né? Em outros momentos você vai dizer que não tinha fortaleza que eles não pudessem ultrapassar e vencer. Não ficava nada, ninguém na sua frente. Esse era um povo cruel, totalmente, que eles criavam suas próprias leis. Imagina, existem determinados torneios, né, de futebol e tudo mais, que existem as regras, né? Todo torneio, toda competição existe a regra. Você não pode fazer isso, aquilo, outro. Aqui não. Para esse povo aqui, eles faziam as leis deles. Não, pegamos 5 reis, degola todos e joga fora. Entendeu? Então veja que situação. Essa nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos, aí é interessante que quando Deus descreve aqui a questão dos cavalos, eu fiquei imaginando, não sei como os cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Ou seja, imagina um lobo à noite, né? Quando a pessoa está numa floresta, o lobo chega, né, sorrateiramente. Imagina que esse povo era um povo mais cruel do que mais feroz. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vêm voando como a ave de rapina. Veja como Deus descreve. Se você imaginar, não vai sobrar nada, porque esse povo, essa nação, vem com tudo para destruir o povo. Exatamente. Imagina, aí Deus diz assim: olha, vocês não vão crer nisso, então é melhor
vocês se apegarem à confiança, né? Se apegue no que Abacuque vai dizer mais à frente. Todavia eu confiarei, me alegrarei no Deus da minha salvação. Por quê? Só tinha Deus para salvar esse povo. Imagina então o que estava para acontecer. Abacuque estava tremendo. O povo, e Abacuque, interessante, o que é que Abacuque faz? Diante de tudo isso, então, quando Deus vai descrevendo toda essa situação, olha, vocês não vão crer, não vão entender. Aí vem a segunda queixa de Abacuque. Aí Abacuque questiona novamente Deus. Ó Senhor, no versículo 12, Senhor, Tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, Tu não morrerás. Senhor, Tu designaste essa nação para executar o juízo? Imagina. Ele disse, como pode ser isso, Senhor? Um povo mau, um povo perverso, como é que Tu vais agir? Então a gente observa aqui que Deus ele trabalha da maneira que Ele quer e bem entende, né? Então o povo não precisava entender, mas Deus estava no controle. O importante é isso, que nesse livro de Abacuque a gente observa que Deus está no controle, né? Ele está no controle, que Ele só iria permitir, né, aquilo que Ele quisesse que acontecesse, né? E não mais, não passasse mais dali. Então Ele se preocupa. Abacuque fica preocupado com relação a isso, né? Por essa estratégia que Deus estava tomando para corrigir aquele povo. O povo de Judá era aquele povo que, como a gente observa nas lições passadas, professor, ora estava adorando a Deus e ora estava distante de Deus. Ora estava se apegando a Deus, mas ao mesmo tempo deixava Deus aqui. Quando surgia um rei, aquele rei parece que começava a trazer os costumes de outras nações. No caso aqui que a gente vê, nessa época de Abacuque, a gente fala sobre o rei Jeoaquim, que lá em 2 Reis vai dizer que ele fez o que Deus reprova. Não só ele, mas os seus antepassados também. Então, ele conduzia o povo para um outro caminho. E o povo se afastava de Deus e se corrompia. Aí Abacuque se preocupa. Até quando, Senhor? Esse povo vai ficar fazendo a maldade, trazendo injustiça, e os ímpios estão prevalecendo, né? Estão tendo êxito, né? E ainda desse capítulo 12, no capítulo 12, no versículo 12, aliás, ele comenta, né? Ele diz, eu até entendo, Senhor, que nosso povo é um povo mau, é um povo que não te obedece, é um povo que se corrompe. Mas veja o que é que ele diz, né? Ó Senhor, não és Tu desde sempre, ó Senhor, meu Deus, meu santo. Ele está reportando a aliança que Deus tem com esse povo, não é? Nós não morreremos. Ele sabe que, embora esse povo perverso que está vindo para assolar o seu povo, mas eles não morrerão, porque ele detém a confiança em Deus, não é? Ele sabe desse apreço que Deus tem para com seu povo, não é? Mas ele concorda. O que ele está discordando aqui, que nós estamos debatendo, é a forma como Deus utiliza esse povo ímpio, não é, para castigar esse povo. Mas ele continua dizendo aqui, Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar, pois olhas para o que procedem à lei, vosamente, e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele, e faria os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem governe. Ele a todos levanta com o anzol, apanha-os com a sua rede, ainda em referência à maldade do povo. Isso tudo é esse povo assírio. E os ajunta na sua rede varredora, né? Uma rede de arrastão. Por isso, ele se alegra e se regozija. Por isso,
sacrifica a sua rede e queima incenso à sua draga, porque com ela se engordou a sua porção e se engrossou a sua comida. Ou seja, o que é que ele está dizendo aí nesses versículos é que é esse povo que vem assolar o povo de Deus, que é um povo mau e que vem assolando e que vem acabando com tudo. E há essa preocupação de Abacuque. E esses povos, eles vão dar louvores a quem? A Deus? Vão dar louvores aos seus deuses, são deuses da iniquidade, não é? E aí é um questionamento de Abacuque. Por que esse povo? Por que esse povo? Não é? Dada tanta maldade que ele tem, eles vão render louvores a quem? Ao Deus de Israel? Não, aos deuses dele, porque se eles estão sendo vitoriosos, eles vão louvar a quem? A esses deuses que eles praticam, que eles estão ali fazendo as suas oferendas, suas ofertas. Perfeitamente. Então, o que acontece? Depois que Deus diz a Abacuque, né, revela para Abacuque que seria essa nação que iria corrigir aquele povo, no capítulo 2, nós vemos o que Abacuque propõe a fazer. Ele diz o seguinte: capítulo 2, ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Veja que Abacuque, ele agora, me parece aqui, que ele assim, o sentimento que a gente tem aqui é que ele se tranquiliza, né? Em descrever aqui, saber, ó Deus, Tu és um Deus santo, né? Tu és um Deus, em outras palavras, ele está dizendo assim: Senhor, Tu és um Deus que está no comando, no controle, então eu vou ficar em sentinela, né? Ficarei no meu posto, tranquilo aqui. Então, naquele sentido de espera, de esperar a resposta de Deus, saber como se procederia tudo que Deus estava propondo a fazer, não é? Ficarei então de sentinela e tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então, o interessante é que quando a gente faz uma pergunta, né, a alguém, né, geralmente a gente quer uma resposta, né? Geralmente a gente, puxa, por que fulano não respondeu? Eu estava ouvindo uma pessoa, só abrindo parênteses aqui, falar o seguinte, que na questão do empreendedorismo, né? Tem pessoas que falam, né, o seu sonho a alguém, né, e diz: ó, fulano, o que é que tu acha disso? Pergunta, né? Faz uma pergunta a alguém e a pessoa, uns falam imediatamente, né? Dizem: olha, eu vou logo dar a minha resposta a você, não vai dar certo não, né? Aqui não. Por quê? Porque tem muita, né, já tem muita coisa aqui, então vá para outro lugar. Já tem outras pessoas que vão ficar calados e não vão dar resposta nenhuma, né? Vão ficar... A pessoa contou: olha, eu tenho vontade de fazer isso, abrir um comércio, por exemplo. A pessoa fica calada: o que é que você acha? Então, questionou, né? E a pessoa fica calada, não diz nada. Aí a pessoa fica pensando: gente, fulano está calado, não disse nada, passou um dia, 2, 3, uma semana, aí depois vem fulano falar. Então, nesse momento, dá uma angústia na pessoa, a pessoa fica: puxa, cadê? E aí a pessoa vem e diz assim: olha, eu fiz uma pesquisa no bairro e eu acho que vai dar certo, né? Se você fizer dessa forma, criar essa expectativa, essa estratégia, você observa que tem o mesmo comércio ali, mas aquele pessoal ali tem dificuldade na questão do atendimento, então você corrige isso aqui. Interessante que existem respostas e respostas, né? Aqui o profeta, ele se posiciona e fica tranquilo. Eu acho que ele se tranquiliza nesse momento em saber que Deus iria trazer para ele uma resposta correta. Aquele questionamento que ele fez, aquela indagação, aquela queixa, que era justamente a questão do mal que estava assolando todo aquele povo. Então veja, a resposta do Senhor, versículo 2, né? Pode ler, Arnaldo?
Posso sim. Então, Ele sabedor que Deus, ele agiria, né? Como o professor falou, né? É como se ele tivesse assim, muito bem. É isso que o Senhor vai fazer. Eu vou me aquietar aqui no canto e vamos aguardar, né? Vou ficar aqui na torre de vigília e vou aguardar o que o Senhor vai fazer. Eu já tenho a confiança em Deus, eu sei que eu não vou morrer, né? Não vou morrer, mas por conta de ser povo de Deus, vamos aguardar. E a resposta vem no versículo 2. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passar. Então isso é bem interessante. Coloque de tal forma que uma pessoa correndo, ele possa ler. e ler, né? Ele possa ler. Interessante, professor, que eu não sei se o pastor também já viu esse comentário, o irmão Gleibson, alguém aqui presente, que aqui nessa versão ela diz justamente que ao que correr, quando a pessoa passar correndo, possa ler, não é? Então ele escreveria de forma grande, né? O que iria acontecer. Ou em outros comentários diz que aquele que lê saia correndo, porque o que estaria para acontecer seria bem assim complicado, né? Complicado. Então existe esse comentário também, dessa outra interpretação, que para aqueles que iriam ver, ler e pé na tábua, né? Mas o que acontece? Veja, pois, que ele diz o seguinte no 3: pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim, e não falhará, ainda que demore, espere. Ou seja, Abacuque estava esperando, né? E a resposta viria. Muitas vezes a gente faz uma pergunta a Deus, né? Senhor, né? Questiona, por quê? Né? A gente começa a pensar, né? Questionar, falar, né? E por que às vezes acontece isso e tal. Mas Deus, quando nós começamos a nos deleitar nos braços do Senhor, né? Em saber que Deus está no controle de tudo, traz-nos uma paz, uma confiança para nós ficarmos em sentinela, né? Em atalaia, e confiando nele e tendo a certeza, espera no Senhor sem desistir, né? Lembra desse hino de Rio do Mar? Muito fantástico. Espera no Senhor sem desistir. Espera. Então Deus diz a ele, ó, espera, ainda que demore, espera. Então o tempo não é nosso, não é meu, não é de ninguém. Então a gente precisa se tranquilizar. Mas é fácil? Não. É difícil. Imagine aqui a gente se tranquilizar e às vezes a gente quer uma resposta imediata. Em épocas de tecnologia tão avançadas que as pessoas não querem nem, muitas vezes, assistir um vídeo de 30 minutos, né? Que é uma coisa bem, né? Rápida, imediata, tudo fácil. Então imagina que o que é difícil a pessoa ficar esperando aquela resposta. Mas Deus diz: espera, ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Ou seja, o tempo, a cronologia não era de Abacuque, né? Abacuque talvez queria que fosse imediato. Ó Deus, resolve logo esse problema, o mal está demais, resolve. Mas Deus, ele disse: olha, vai, espere, vai chegar. Então a resposta virá. Tenha calma, tenha confiança, continue acreditando, continue tendo fé em mim. Então, porque ela certamente virá e não se atrasará. Ou seja, muitas vezes a gente quer algo, né, de imediato. A gente começa a questionar, fazer perguntas e tentar resolver alguma coisa, e a gente quer resolver logo. Mas colocando nas mãos de Deus, se prontificando a ficar em sentinela, como o profeta ficou, vem a resposta certa. Deus vai trazer a resposta no momento correto, né, professor? Com certeza. E a gente observa aqui, professor,
no verso 4, que ele diz: eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Que é o texto básico, né? O texto básico aí. É o cerne da questão aqui, né? O cerne da questão aqui, exatamente. No profeta, né? Exatamente. Que é um alento e uma resposta para Abacuque. Para a oração dele, né? A oração dele e a sua aflição, não é? Para com o seu povo, as injustiças. E esse povo que estava vindo, é como se Deus estivesse dizendo assim: aguarda, tem somente fé, eu vou agir, mas aguarda e verás, não é? É um desafio, na verdade, do profeta, né? Que o justo, ele viverá pela fé, né? E quando ele fala o justo aí, não é só no sentido daquele justificado, de nós sermos justos, mas da justificação por Deus. E aí ele continua no verso 5: tanto mais que por ser dado ao vinho é desleal, um homem soberbo que não se contém, que alarga como o sepulcro. E ele está se referindo também ao rei, não é? Soberbo que não contém, que alarga como o sepulcro, né? O seu desejo, e como a morte, que não se farta, ajunta a si todas as nações e congrega a si todos os povos. Era esse povo, né, que vivia, era um povo próspero, tudo bem, mas devido à sua ganância de querer destruir, de passar por cima das outras nações, sem ter nenhum discernimento, só queria juntar e contar a sua glória. A glória desse povo, e a glória desse povo estava fixada em quê? Na sua batalha, nas suas conquistas. Era esse o povo, né? 6. Não levantarão, pois todos eles contra ele uma parábola e um dito agudo contra ele, dizendo, e aí começa os ais. São 5 ais, que será proferido aí pelo profeta, e que nós temos aqui na nossa revista. Interessante, professor, enquanto que você procura aqui, essa questão aqui, desse versículo que Abacuque justamente expressa, né, mas o justo viverá pela fé, essa expressão aqui vai influenciar algumas pessoas lá no Novo Testamento, né? Vai influenciar Paulo, né? Vai influenciar Paulo quando escreve Romanos, né? E Romanos capítulo 1, versículo 17, fala justamente sobre isso, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, aí Paulo lembra lá de Abacuque, o justo viverá pela fé, né? Abacuque, ele influencia, né, o Novo Testamento. Paulo quando escreve Romanos, cita Abacuque. Hebreus revela Abacuque, né, sobre a questão da fé, né? Martinho Lutero também é influenciado quando escreve as 95 teses, falando sobre essa questão da fé, né, da justiça e fé também. Então, interessante aqui que nessa expressão aqui, muitos serão influenciados, e a fé, quando a gente vê lá em Hebreus, é o firme fundamento, né? E influencia não só o povo da época, não só trazendo uma palavra de esperança para que o povo permanecesse fiel, né, a Deus, isso. Mas no Novo Testamento também se influencia. Então, os ais, não é? Os ais, né? De 2 a 6, que ele vai falar exatamente, começa a falar da exploração desse povo. Uhum. Não levantarão, pois, todos estes contra ele uma parábola e um dito agudo contra ele, né? Ai daquele que multiplica o que não é seu, até quando? E daquele que se carrega a si mesmo de dívidas. Ou seja, é a exploração do povo,
não é? Está ali falando do enriquecimento ilícito e exploração do seu povo. Aí depois no versículo 9, ai daquele, também se referindo aí ao rei da Síria, né, que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar da mão do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede e a trave se responderá do madeiramento. Então, até as pedras vão estar clamando, né, requerendo o porquê esse povo que quando vinha, ele começava e assolava tudo, não deixava pedra sobre pedra. É uma alusão aqui que ele está falando, né, em relação a que as pedras irão, olha, está vendo? Foi esse daí quando, na hora da punição do rei, e aí ele está falando assim, como se as pedras e as paredes e as madeiras vão estar, olha, foram esses aí que fizeram nos cair, não é? No outro ai, no capítulo 12, no versículo 12, no terceiro ai, ele diz, ai daquele que edifica a cidade com sangue e que afunda a cidade com iniquidade. Eis que não vem do Senhor dos Exércitos os que trabalhem para o fogo, e os homens se cansem pela vaidade, porque a terra se encherá de conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. No quarto ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, tu que lhe chegas a teu odre e o embebedas para ver a sua nudez, ou seja, a sua vergonha, né? O que é que acontecia? Esse povo era tão ruins que ele dava aos seus próprios amigos vinho para que eles bebessem e ficar escarnecendo uns aos outros, expondo as suas nudez, né? Então era isso que está sendo colocado aí para eles. No quinto ai daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta, pode isto ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no meio dele não há espírito algum, mas o Senhor está no santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Eles podem fazer o que quiser, mas acima dele, acima desses povos, está o Senhor dos Exércitos. Não é que ele vem falando nesse capítulo que nós acabamos de ler, né, a inquietude do profeta Abacuque, né, e a resposta aí que Deus está comentando. E no terceiro ponto, a terceira oração, que é no capítulo 3, é exatamente aquilo que Deus pede para que ele escreva e faz ele se lembrar, né, de tudo quanto Deus fez no meio do seu povo, que está descrito exatamente nessa última oração de Abacuque, oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Perfeitamente. Então, veja a sequência do livro, para nós entendermos. No início, Abacuque tem o diálogo com Deus, questiona Deus. No capítulo 2, né, Abacuque se coloca em sentinela para esperar a resposta de Deus. E agora, diante de todo esse cenário aqui que Deus se propõe a fazer, né, para a correção do povo, mas Deus traria posteriormente algo de bondade, né, de gratidão também. E aqui no capítulo 3, o profeta ele faz uma oração agora, né, a oração de Abacuque, justamente se lembrando dos feitos do Senhor, né, em saber, Deus vai trazer essa nação perversa para a correção, porém, eu entendo que Abacuque, né, podemos imaginar assim, que ele diz que o Senhor é aquele que está no controle, né, o Senhor vai estar, como esteve com o seu povo, né,
tirando o seu povo do Egito. E então a gente observa aqui, no capítulo 3, versículo 2, Senhor, ouvi falar da tua fama, profeta Abacuque. Trema diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã. Sua glória cobriu os céus e o seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como a luz do sol, raios lampejavam de sua mão. Onde se escondia o seu poder? Pragas iam diante dele, doenças terríveis. E imagina que Abacuque começa a descrever, né, que o Senhor estava libertando o povo lá no Egito, que o Senhor estava no deserto, guiando o povo, né, como uma coluna de fogo à noite, fazendo com que o povo atravessasse o deserto para louvar o Senhor. Refere-se também à travessia do Jordão, tudo aqui nesse capítulo 3, né, a conquista da terra prometida e a proteção contra as nações estrangeiras, ou seja, quando as nações queriam à espreita pegar o povo de Deus, mas Deus estava protegendo a nação. Então tudo isso aqui no capítulo 3, Abacuque expressa em oração, em saber que Deus estaria no controle, sendo o mesmo Deus que estaria com o povo, mesmo trazendo uma nação perversa. Mas mesmo que acontecesse tudo aquilo, né, mesmo que estivesse prestes a acontecer, Deus disse, olha, vai acontecer. Agora confie, fique na confiança, sabendo que eu vou estar presente também. Ou seja, Abacuque sabia que ia acontecer uma coisa terrível, né? Haveria uma guerra. Então toda guerra ela vai trazer o quê? Dificuldades. Toda guerra ela traz escassez, né, de alimento. E aí quando eu sempre observava nas músicas também, né, essa expressão aqui, essa oração que Abacuque compôs para o cantor, o mestre, né, para o mestre de música. Ou seja, se fosse nessa época aqui, Abacuque ia escrever para Osiel, né, o ministro de música. Dá para você aí. Ainda que a figueira não floresça, então talvez Osiel iria compor essa música. Ainda que a figueira não floresça, né? Então veja que essa expressão, professor, é belíssima e fantástica, ou seja, extraordinária, que traz um alento e um conforto. Imagina que o profeta Abacuque observando o quê? Né? Tendo essa visão, olha, vai ter uma guerra que vai acabar com tudo, vai destruir, todo mundo vai ter falta de alimento, não vai ter bois, né? Não vai ter carne de ovelha, carne de gado, né? Tudo vai ficar escasso. Mas, o que ele diz lá depois? Né? Mesmo que aconteça tudo isso, não haja videira, não haja alimento, não haja falta, escassez de tudo, ainda assim 18, exultarei, né? Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Não é? É confiança, e é um né? para nós, se nós por um acaso estivermos angustiados, nós temos a esperança que é Deus. Nós já estamos nos momentos finais. Temos ainda 5 minutos. Que aí nós vamos estarmos louvando um hino que tem a ver quando nós estivermos angustiados, quando nós estivermos precisando de um alento. Nós vamos estar lembrando que esse é o hino que nós devemos estar cantando, o hino de número 329, conta as bênçãos, e que Deus tem dispensado muitas bênçãos, que nós não podemos nem contar, né? Nós vamos estar louvando, exatamente, fechando o estudo de hoje, mas vou pedir para que o professor ore nesse momento, e em seguida a gente vai estar louvando com esse belíssimo hino, né, que vai nos acalmar o coração quando nós estivermos angustiados, que nós não esqueçamos e contemos, né, as bênçãos que o Senhor tem dispensado para cada um de nós. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por mais um dia,
porque Tu nos deste, Senhor, a possibilidade de estarmos em Tua casa, Senhor, para louvar o Teu nome, e aqueles que ficaram em casa também acompanhando o Senhor pela transmissão, abençoa-os também, Senhor, dando-lhes sabedoria, abrindo, Senhor, as nossas mentes para entendermos um pouco mais a Tua palavra. Ó Senhor, que esse estudo, Senhor, que essa palavra que foi trazida hoje pelo pastor, Senhor, de intimidade, de estarmos mais próximos a Deus, isso venha a ser uma realidade, Senhor, constante em nossas vidas. Que esse estudo, ó Pai, de hoje, que nós aprendemos um pouco mais sobre a vida do profeta Abacuque, Senhor, que possa ser uma certeza vívida em nossas vidas, confiança em Deus, confiança especificamente, tão somente naquele que tem o poder e o controle que está em suas mãos. Ó Deus amado, obrigado por tudo isso que tem feito em nossas vidas e que Tu continuas fazendo, ó Pai. É isso que Te pedimos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, ó Pai. Amém.